bem prazeroso, né? Não, Trabalhar sim. com esse tipo de público. Sim, sim, sim. Eu imagino o reconhecimento das pessoas também quando pega esse carinho todo de um Sim, profissional. sim, sim. Bom, Eu sou suspeito porque é uma área que eu gosto muito e eu aprendi alô? a gostar dos pacientes e da patologia durante ainda a residência, já no meu primeiro ano de residência. Engraçado que durante a faculdade, durante a graduação, eu gostava mais de AVC, né, de doenças cerebrovasculares, porque durante a graduação foi a área que eu mais me apeguei, né? Eu participava de uma liga que chamava Liga Acadêmica de Neurologia, a LAN, e a gente fazia ambulatório de AVC, e era uma área que eu gostava bastante. E os pacientes com esclerose múltipla são pacientes que eles são desafiados, né, numa idade jovem. É uma doença relativamente imprevisível, e isso traz uma certa inconstância, né, e a necessidade de refazer planos, de se reidentificar como papel dentro do trabalho, da família, da sociedade. E, além disso, para a gente como neurologista, além disso, é uma doença dinâmica também no sentido da manifestação clínica, da manifestação até radiológica, é uma doença, entre aspas, de fenômenos ricos, entre aspas, assim. Ela tem bastante heterogeneidade. Assim, é uma doença, vamos dizer, é uma caixinha de surpresa, né? A esclerose Exato, múltipla. A gente exato, nunca sabe o que é que vai acontecer. Bom, exatamente. deixa eu pedir para o pessoal que está entrando, se vocês tiverem alguma perguntinha, gente, deixa aqui, eu vou Uhum, tentar encaixar aqui na nossa entrevista, no nosso aham, bate-papo, com para que as certeza. pessoas possam, de repente, cair alguma coisinha aí que a gente não estava esperando, tá bom? Então, deixa aqui a mensagem que a gente vai estar acompanhando. Sim, sim, sim. Doutor, algumas perguntas me foram feitas Uhum, durante, a gente deixou aquela caixinha de perguntas, uhum. e uma delas foi: quais as complicações que a esclerose múltipla pode trazer ao paciente se ele não tiver um acompanhamento adequado? Certo, certo. É, Primeiro de tudo, falar que o diagnóstico da esclerose múltipla, ele quando feito precocemente, a gente consegue evitar determinados tipos de consequências, porque se a gente diagnostica mais cedo, a gente antecipou um acúmulo de lesões e um acúmulo de sequelas pelos surtos, né, dos primeiros anos de doença. Então, qualquer paciente que ou não tenha diagnóstico precoce ou que não seja tratado corretamente, pode acumular sequelas das diversas disfunções neurológicas relacionadas. Então, por exemplo, relacionadas à visão, então perda da acuidade visual, relacionada à parte motora, né? Então, dificuldade para caminhar, dificuldade para fazer qualquer coisa que exija uma certa coordenação mais fina, como movimentos, às vezes, de escrita, em alguns pacientes. Em outros pacientes, dor e sensações desagradáveis, né? Que a gente vai chamar aí de disestesias, parestesias, choques, entre outros, ou mesmo o que a gente chama de dor neuropática. Espasticidade, né, que é a hipertonia, o músculo, entre aspas, endurecido, que isso pode ficar depois de alguns surtos, ou mesmo nas formas progressivas. A pessoa pode entender que esse nervo ele está encolhendo, seria isso? Em relação à espasticidade, Isso, é essa sensação? isso, na verdade, a experiência ela pode ser essa, mas pode ser outra, variando de paciente para paciente. Ele pode simplesmente dizer que tem um espasmo, ou que durante a noite aquilo ali contraiu, ou mesmo durante o andar que ele pode perceber que aquela perninha está mais dura. Tem diferentes formas de o paciente perceber essa sensação. E aí, continuando ainda as sequelas da espasticidade, em relação à bexiga neurogênica, né? Na bexiga neurogênica a gente pode ter alguns padrões, né? A gente pode ter dificuldade de esvaziamento, né? Uma retenção urinária, e a gente pode ter uma bexiga mais hiperativa, que o paciente pode ter uma urgência, uma necessidade de ir correndo no banheiro, ou incontinência urinária, que seria não segurar e perder o xixi na roupa, por exemplo.
E além disso, tem entendi. a fadiga, o distúrbio cognitivo, que a gente pode falar aí ao longo da live. Mas, em resumo, já que a pergunta foi sobre, para quem está entrando e saber sobre o que foi a pergunta, foi sobre as consequências de um diagnóstico tardio ou de não ser tratado precocemente. Então, assim, qualquer paciente que tenha sintomas neurológicos, paciente jovem, ele deve ser avaliado. Se tiver o diagnóstico correto, deve seguir a orientação médica, seja se iniciar um tratamento precoce ou não, e evitar sequelas no futuro. Lembrar que na grande maioria dos casos a gente vai estar introduzindo um tratamento precoce. E assim, o senhor logo no início falou dos surtos. O que é surto da esclerose múltipla? Como eu sei que estou tendo um surto ou não? Tá bom. Um surto de esclerose múltipla é um episódio de disfunção neurológica, ou seja, de alguma alteração neurológica que dura mais do que 24 horas. O paciente, ele geralmente, na maioria das vezes, ele sabe que é um surto, ele percebe algo diferente em seu corpo, seja na visão, na coordenação, na movimentação, na sensibilidade, e isso persiste. Ele tem que ser na ausência de febre, na ausência de infecções, porque febre e infecção podem gerar pseudosurtos, que são surtos, entre aspas, falsos, porque a gente tem manchas antigas e quando a temperatura sobe, a condução elétrica ela não passa normalmente através daquelas manchas antigas e pode reaparecer um sintoma antigo durante aquele episódio, que a gente chama de pseudosurto. Então, o surto é isso, é um episódio novo. E aí eu vou dar alguns exemplos de surto que eu falo sempre com os meus pacientes na primeira consulta. Eu sempre faço uma primeira consulta bem educativa para tentar ensinar o que é a doença. São diversos conceitos para introduzir, realmente são muitas informações. Então a gente tenta ensinar o que é um surto entre todas as informações ensinadas. E o surto, ele pode ser de visão dupla, ou seja, enxergar dobrado. Ele pode ser de uma baixa da visão, com dor em um dos olhos. Ele pode ser de dormência e formigamento, um membro no rosto, de um lado do rosto, da cintura para baixo, depende da localização da mancha. Então, a mancha na medula vai dar um sintoma a depender da localização da medula, por exemplo, nas pernas, se for a medula embaixo torácica. E aí por diante. E também Quando o podem senhor fala, desculpa, quando o senhor fala essas manchas, são as manchas da ressonância, na ressonância manchas. magnética. Isso. Como os pacientes sempre falam nas consultas, né? Eles conhecem mais como manchas do que como lesões. Essas manchas da ressonância magnética, essas manchas novas, elas ocasionam surto. É uma inflamação nova, né? Geralmente, Entendi. aqueles glóbulos brancos dos linfócitos viajam até o cérebro e causam uma nova inflamação ali durante aquele surto. Uhum. E assim, qual o tratamento quando a pessoa tiver em surto? Ela está com sintomas lá, ela vai para o hospital, e aí, qual que é o tratamento que é apresentado para ela? Tá. Primeiro de tudo é que qualquer paciente que tenha sintoma de um surto, se ele desconfia que aquilo é um surto, é entrar em contato com o seu neurologista, porque o neurologista ele vai conseguir juntar os dados, ver se aquilo realmente é sugestivo de um surto, examinar o paciente, e se aquilo for um surto, o ideal, em nem todas as situações a gente consegue, por questões de sistema de saúde, é fazer uma ressonância para a gente fotografar aquele sistema nervoso central e ver qual a lesão nova que apareceu. Em paralelo, excluir que não tem nenhuma infecção, né? Porque o que vai vir logo a seguir, que muitos pacientes sabem, é a pulsoterapia, que é uma medicação que eu vou explicar bastante forte. Então, a gente tem que saber que não tem nenhuma infecção no nosso corpo antes de começar a pulsoterapia. Que pode ser o exame de urina, alguns exames de sangue gerais. A pulsoterapia é o tratamento mais conhecido. Ele é corticoide na veia, né, em doses altas, durante 3 a 5 dias. Tem alguns efeitos colaterais, ele tem a sua potência para recuperar a velocidade de recuperação daquele surto e daquele sintoma, né? Ele acelera a desinflamação e a remielinização, entre aspas, ao longo dos próximos dias ou semanas ou meses, comparando com quem não faz a pulsoterapia. Então, o tratamento do surto seria basicamente esse.
E se é o primeiro surto, vai ser algo novo, talvez o paciente ainda nem sabe que é um surto, então vai ter o diagnóstico se ele conseguir ir a um serviço de saúde e tiver acesso a um neurologista que já diagnostica no primeiro surto. Se não for o primeiro surto e já tem o diagnóstico, é rever se aquele tratamento está adequado ou não, se ele vai ser mantido ou se ele vai ser trocado, tá? Se for uma falha terapêutica, a gente troca para uma outra medicação mais eficaz. Seria mais ou menos essa Entendi. sequenciazinha aí do surto. Uhum. É assim, quais seriam os problemas mais comuns encontrados por essa população que possui uma doença autoimune como a esclerose múltipla? Tá. Pacientes com esclerose múltipla são geralmente mulheres jovens, 60%, 70% são mulheres, e existem algumas comorbidades nesses pacientes. A principal comorbidade geralmente é a tireoidite autoimune, né? É bastante frequente. Alguns podem ter algumas outras doenças autoimunes, mas não é tão mais frequente como, por exemplo, na neuromielite óptica, que é outra doença prima, entre aspas, aí da esclerose múltipla. Essa sim tem muito mais comorbidade com doenças autoimunes como lúpus, doença de Sjögren, entre outras doenças autoimunes. Mas a prevalência de hipertensão e diabetes, por exemplo, não chega a ser tão mais alta nesses pacientes. Uma coisa assim que é bastante, às vezes as pessoas não sabem ou não lembram, que é mais frequente em esclerose múltipla, é a enxaqueca. A enxaqueca é 2 a 3 vezes mais frequente em pacientes com esclerose múltipla. Tá. Se a pessoa está apresentando, por exemplo, vários casos, vários episódios de enxaqueca, só enxaqueca, ela Tá. tem que se preocupar se ela pode ter um possível diagnóstico de esclerose múltipla? Certo. A dor de cabeça, ela não é um tipo de surto da esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla, classicamente, ela não se manifesta com dor de cabeça. Claro que durante alguns surtos, alguns pacientes podem referir, por exemplo, junto com um surto de visão dupla e um surto de tontura, pode ter uma dificuldade de querer enxergar adequadamente e aquilo dá secundariamente uma dor de cabeça, ou mesmo se o paciente já tem uma dor de cabeça prévia, uma dor de cabeça tensional ou enxaqueca. Se é uma dor de cabeça que o paciente já teve algumas vezes na vida e já conhece, tudo bem. Agora, se é uma dor de cabeça totalmente nova, aí eu já me preocuparia não como um surto com esclerose múltipla, mas lembrar que qualquer paciente com esclerose múltipla, ele também pode ter outras doenças, né? Também pode ter trombose venosa cerebral, que é uma outra doença, também pode ter uma hemorragia intracraniana, uma ruptura de um aneurisma. Então, qualquer dor de cabeça súbita, nova, de uma hora para outra, tem que despertar uma preocupação, mas não com o surto da esclerose. Entendi. É muito importante saber disso. Vindo para o lado nutricional, o Certo. excesso de peso, ele pode agravar a esclerose múltipla? Um paciente com esclerose múltipla, ele precisa ficar atento ao peso dele? Tá. Ele precisa e deve ficar atento ao peso. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco que pioram o prognóstico dos pacientes com esclerose múltipla. Existem dados não só em adultos, mas também em crianças, que pacientes que têm um índice de massa corpórea, né, da sigla IMC elevados, esses pacientes têm um tecido aí adiposo mais pró-inflamatório. Então a balança, só lembrar que a esclerose múltipla é uma doença que ela é tanto inflamatória, né, quanto degenerativa. Então, se eu coloco uma balança mais para o lado inflamatório, vai piorar uma coisa que a esclerose múltipla já tem, que a esclerose múltipla já é. Então, assim, obesidade e sobrepeso devem ser tratados. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que isso deve ser acompanhado com medidas de reeducação alimentar, uma alimentação saudável, atividade física regular. Não tem uma atividade específica, qualquer atividade que o paciente se adapte mais. Outra coisa que também o paciente deve e pode fazer. E, se necessário, algum profissional, assim como o paciente também não tem esclerose múltipla. A obesidade é um tipo de situação que às vezes precisa de medicamentos. Alguns pacientes, uma minoria, não é todos, pode precisar de uma cirurgia bariátrica, em alguns casos mais extremos. Então, assim, obesidade é uma coisa que deve ser evitada. E só um parênteses, para terminar, lembrar que a gente está agora durante a pandemia de Covid-19
E a obesidade é um dos fatores de risco para evoluir com um Covid grave. Então, assim, é mais um motivo, né, além de todos, né, de infarto agudo do miocárdio, AVC, de a gente tentar ficar dentro aí de uma vida saudável. O que muitas pessoas não conseguem entender é que a obesidade ela é uma inflamação, né? Uma Sim, sim, inflamação no corpo e com que isso certeza. pode, é uma doença, acaba agravando Sim, outros do sim. organismo. Então eu entendo que a nutricionista ela é essencial na vida de um portador com esclerose múltipla, assim como de uma pessoa que está com excesso de peso, obesidade, correto? Não, correto, correto. Todos os meus pacientes acima do peso, eles sabem disso. Eu brigo, eu falo de uma maneira, assim, tentando mostrar a importância, né, do controle do peso de uma maneira saudável. Então, assim, lembrar que os excessos, a gente pode falar mais em outras perguntas, mas os excessos de carboidrato simples, o excesso de alguns lipídios e gorduras saturadas, ou até o hábito, né, de que a gente tem de colocar algumas coisas desnecessárias, de um açúcar refinado, refrigerante, é, bolacha, arroz branco, macarrão, Uhum. coisas que podem, com maior índice glicêmico, né, ou gordura, que às vezes, né, atrapalham a gente a perder peso, ou até fazem ganhar mais peso. Uhum. Aqui nessa live, eu acredito que tem pessoas com esclerose múltipla, tem familiares, tem pessoas com outras doenças autoimunes nos assistindo. Então, assim, para ajudar esses entes queridos a terem uma vida melhor, o que o senhor pode deixar de conselho, que recado o senhor pode dar para essas pessoas que, assim, eu tenho, por exemplo, um apoio muito grande da minha família toda, e muitas Uhum, uhum. pessoas têm até vergonha de dizer que tem esclerose múltipla por medo Sim, de uma repreensão, das pessoas começarem a olhar torto para ela. O que o senhor pode deixar de recado para essas pessoas? certo. Primeiro, assim, que durante o processo dos primeiros sintomas e reconhecimento da patologia em si, de aceitar o momento, entre aspas, eu vou colocar aqui aspas, aceitar o momento do luto. Nós somos humanos e eu acho que qualquer processo, qualquer coisa nova na nossa vida tira a gente do eixo um pouco. Então, primeiro é não se julgar e não se exigir muito e não se reprimir. Porque às vezes a gente fica tentando se fortalecer demais. Eu acho que tem que ter a balança do se fortalecer sim, mas a balança de que a gente tem nossas fragilidades, né? Mas saber o lado bom, que é uma doença hoje tratável, né? A gente tem vários mecanismos de frear a doença, a gente tem vários mecanismos de dar qualidade de vida maior para o paciente, mesmo naqueles que têm sintomas já estabelecidos. A gente tem redes de apoio, a gente tem desde toda a equipe multidisciplinar para te ajudar, desde o médico neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, profissional educador físico, qualquer profissional envolvido no cuidado à saúde, nós estamos aqui para apoiar nesse momento do início do diagnóstico. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a família, em paralelo com a equipe multidisciplinar e os amigos, essa parte ela pode ser um pouco difícil para alguns pacientes. Eu presencio muito isso. Alguns pacientes se perguntam, eu conto, eu não conto no trabalho, eu conto, eu não conto para algum amigo. Às vezes eu já vi, por exemplo, pacientes dizerem do tipo, ai, não, minha avó descobriu que eu tinha esclerose múltipla e comprou uma bengala para mim. E às vezes por um desconhecimento de que a palavra, né, esclerose, que leva a essas doenças, acaba taxando de uma doença degenerativa de idoso. Apesar de a gente fazer todas essas campanhas de conscientização, existe filme com a doença esclerose múltipla, já existiu até novela com a doença esclerose múltipla, mas assim, saber que podem existir amigos e familiares que vão ter um desconhecimento e não olhar para eles com um outro preconceito. Porque ensinar eles, trazer eles para a gente e ensinar. Porque às vezes a gente parte do pressuposto que as pessoas devem saber. Assim, aqueles que não sabem, vamos trazer e vamos ensinar também. Mostrar. Da mesma maneira que a gente, quando recebe um diagnóstico, a gente está aprendendo sobre aquele diagnóstico.
Mas é o conselho que eu dou, assim, primeiro saber aquele processo que existem algumas fases, né, de negação, de luto, e depois a gente vai retomando e se readaptando, né? Você que já tem aí 13 anos de diagnóstico, você já está, provavelmente, já convive bem aí com o diagnóstico, com o acompanhamento, com tudo isso. Eu tenho pacientes em todas as fases, e já vi pacientes em todas as fases, é algo que eu tenho realmente uma felicidade de ter uma experiência acumulada e muito boa de ver esses tipos de pacientes. E conversa, né? O médico tem que conversar e tem que olhar no olho, tem que realmente sentir o paciente, ter empatia, se colocar no lugar do paciente. E às vezes na correria, em algumas situações, existem momentos que alguns pacientes já chegaram e me falaram: nossa, eu já fui em outros serviços, seja do sistema público ou privado. Então, isso não acontece só aqui no Brasil, não. Eu estive em Barcelona, isso acontece lá, isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? Nós somos seres humanos. Sim, acho que a conscientização das pessoas ao nosso redor é uma alavanca para que a gente possa ir em frente. Sim, eu acho Para que mim, isso foi. o Sim, conhecimento é uma arma isso para mim foi muito importante. favorável. Como nutricionista, que já atendi vários pacientes com esclerose, o Uhum, sentir a necessidade do paciente, o uhum, quanto ele precisa ali, muitas vezes, pelo fato uhum, de não ter nenhum familiar, não ter nenhum amigo que saiba da doença dele, uhum. ele falar sobre as necessidades dele Sim, com alguém. Então, sim, ele encontra no nutricionista, no neuro, num sim, psicólogo, sim, sim. válvula de escape. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Claro, claro. A Diana, por exemplo, ela gostaria de saber quando que o doutor encaminha um paciente com esclerose múltipla para fono. Tá Quando há bom, essa tá bom, necessidade? tá bom. Quando eu estive em Barcelona, inclusive falar isso, eu tive a oportunidade de estar num centro, era um prédio de 3 andares, enorme, só de esclerose múltipla. E lá a gente tinha um centro de reabilitação multidisciplinar com todos esses profissionais, inclusive o fono, que você está me perguntando aí nessa pergunta. E o fono, ele tem alguns papéis, tá? Ele vai ter o papel tanto, basicamente dois principais. Ele vai ter tanto da fonoterapia quanto em pacientes com disfagia. O que é que são cada uma dessas coisas? A fonoterapia seria algum paciente que tem problema na fonação, né? Na articulação da voz. Alguns pacientes podem ter o que a gente chama de uma disartria, uma fala arrastada, né? Que a gente vê principalmente em problemas aqui do tronco cerebral e do cerebelo, quando tem muita lesão. Então, a fonoaudiologia ela vai estar ajudando nesse sentido da reabilitação, com exercícios de respiração, com algumas readaptações, em direção a este tipo de déficit. E em relação à disfagia, vão ser alguns pacientes podem se queixar de dificuldade de engolir, engasgo, né? Aí já vão ser mais em algumas formas talvez progressivas, mas já evoluídas, ou pacientes com uma fase remitente recorrente que já acumularam muitas sequelas, ou secundariamente progressiva, que tem muitas lesões, principalmente no bulbo, que é uma regiãozinha aqui do finalzinho, da parte de baixo do tronco encefálico, e que isso pode prejudicar, porque lá tem núcleos, regiõezinhas que coordenam os músculos do engolir, da deglutição. Entendi. Interessante saber. Eu já tive problemas com disfagia, Uhum. inclusive, e eu precisei fazer vários exercícios para poder voltar ao normal, mas eu não sabia quando isso. Eu fui atrás, não foi assim Aham, nenhum encaminhamento, entendeu? aham. Eu fui atrás. Outra perguntinha que até o João fez aqui na nossa live, a mãe dele faleceu com 50 anos com esclerose múltipla. E ele Certo. pergunta, é hereditário? Tá, É genética a esclerose múltipla? tá bom. A esclerose múltipla hoje é considerada uma doença multifatorial, né? E o que é isso? Multifatorial. Ou seja, ela tem muitos fatores, né? É uma doença que ela tem um componente genético que interage com fatores ambientais. Alguns fatores externos, eles interagem com esse código genético que a gente tem suscetível e dá um gatilho para poder aparecer uma autoimunidade. Então, o que é que acontece? Alguns pacientes que, por acaso, tenham
uma exposição a um tipo de vírus, que é um vírus que a gente chama EBV, Epstein-Barr, ou, por exemplo, alguns tipos de exposição, como hipovitaminose D, ou obesidade, como a gente já bem falou, ou tabagismo, né, o hábito de fumar cigarros. Estes fatores, quando interagem com um indivíduo que é geneticamente suscetível, ele acaba desencadeando um possível primeiro surto. Essas são as principais teorias e tem muita evidência científica a respeito disso. Em relação ao fator genético isolado, né, tirando esses fatores aí que a gente chama de confundidores, a gente sabe que indivíduos de primeiro grau, ou seja, ela perguntou da mãe dele que faleceu aos 50 e poucos anos. É um risco de menor do que 3%, tá? É um risco que quando a gente olha ele de 0 a 100, 3 é um risco baixo, mas ele é um pouco maior que o risco da população geral, né? O risco da população geral, por exemplo, aqui no Brasil vai para 15 a cada 100 mil habitantes, mais ou menos. Mas eu dou um exemplo muito prático, que é o seguinte: se ele tivesse, né, eu brinco assim com os pacientes, se tivesse um irmão gêmeo idêntico, que a gente chama monozigótico, bem igualzinho, 100% do DNA é todo igual, e um irmão gêmeo, ele descobriu esclerose múltipla, qual a chance do outro irmão gêmeo idêntico ter esclerose múltipla? Essa chance é de 25 a 30%, tá? Ou seja, nem tudo é explicado pelo DNA. Existe algo externo, né, que interage com a gente. E só lembrar que vírus, eles entram e depositam o código genético deles dentro da gente. E isso pode desencadear autoimunidade, neoplasia, câncer, entre outras desordens. Então, é uma doença multifatorial e eu, assim, não teria uma preocupação no sentido de fazer, por exemplo, uma ressonância às cegas para descobrir se tem. Não existe essa recomendação para familiares. O ideal seria esperar o primeiro surto. Se tiver que ter, terá. Exatamente. Com uma população geral, a gente não tem nenhuma recomendação de triagem para todas as doenças que existem hoje, né? E são várias doenças, entre as raras e as comuns, para fazer triagem de qualquer doença. Isso não é nem, como é que eu posso dizer, eu ia falar ecologicamente, mas isso não foge de um equilíbrio aí de saúde pública, né? E também de embasamento científico. Entendi. A Isa perguntou se o estresse pode dar o start para o desenvolvimento da esclerose múltipla. Tá bom. Todos os meus pacientes, quando chegam no primeiro surto, algum surto, falam que estavam nas semanas anteriores com estresse forte no trabalho, com estresse na família, uma sobrecarga no trabalho, um divórcio, uma demissão, seja lá o que for. Porém, duas coisas. A gente tem alguns estudos animais que não provam isso, tá? Por exemplo, ratos, que a gente deixa aí os ratos, entre aspas, estressados, com algum motivo, isso induz a possibilidade de ver qual desenvolveria mais um tipo de, entre aspas, esclerose múltipla de animal. E aí se observou que esse estresse ele não faz tanta diferença no surgimento de surtos em pacientes com essa esclerose múltipla experimental aí que a gente vê. E, ao mesmo tempo, eu até falo, o paciente da sala ao lado, que tem uma outra doença, diabetes, hipertensão, ou tem uma outra doença autoimune, ou até está fazendo um check-up, o estresse é uma coisa tão comum no nosso dia a dia e tão, entre aspas, subjetivo e difícil de medir em estudos, que fica difícil para a gente colocar isso de uma maneira controlada em estudos e falar, não, olha, realmente isso é um fator isolado. O que eu digo para tudo na vida, não só para esclerose múltipla, releva as coisas, né? Dá 2 passos para trás, evita estresse, além de não obesidade, não fumar, comer bem, fazer atividade física, é estilo de vida saudável como um todo, né? Comer bem não ajuda só a esclerose múltipla. Comer de uma maneira saudável te previne, por exemplo, de ter infarto agudo do miocárdio, te previne de ter outros tipos, por exemplo, de câncer. Então é um estilo de vida saudável como um todo. Não existe assim uma fórmula mágica
de evitar estresse, é você se adaptar com a sua maneira, né? Tem gente que me pergunta, mindfulness funciona? Funciona. Se funcionar para você por exemplo, você se adequa a isso, tá ótimo. Tem alguns pacientes que não se adaptam, não conseguem manter mais do que 3 a 6 meses daquele método. Eu acho que é muito individual, né? De caso a caso. São abordagens, né? Sim, Que devem sim, ser sim. estudadas A gente sempre para deve... cada. Em medicina, a gente sempre deve saber aquilo que não deve ser feito, né? Que é contraindicado. Não, aquela situação, isso não. Ou, por exemplo, aquilo que a gente deve fazer, né? Aquilo não existe uma desculpa, não. Aquela situação eu devo introduzir tal tipo. Tem outras situações que a gente coloca na balança, né? E individualiza. Eu vejo que para a população em geral, a gente precisa ter aquele momento de parar e respirar, né, para a gente poder continuar. Porque seja a esclerose que vai desencadear, seja qualquer outra patologia que vai desencadear, se a gente não tiver esse minuto, quando ela vier, ela vai vir exacerbada, né? Com Ela acaba certeza. vindo meio que sem controle. Com certeza. Uma outra fizeram, mas eu acredito que o senhor já até deu uma resposta aí, a prática de esportes. Não existe um esporte ideal para ser feito, tem que respeitar as condições, as limitações do paciente, é isso? Perfeito, perfeito, perfeito. Primeiro todos devem tentar fazer algum tipo de atividade física, certo? E aí a atividade física ela vai variar conforme o gosto e o prazer que aquela pessoa gosta. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de yoga, tem gente que gosta de musculação, tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta de bicicleta. Essa é a primeira coisa, em relação àquilo que te dá prazer, que você gosta, que você vai entusiasmado. A segunda coisa é aquilo adaptada ao seu nível de incapacidade, o que é adaptado à sua possibilidade de fazer. Infelizmente, alguns pacientes acumularam sequela e estão cadeirantes, ou outros que usam apoio unilateral, ou que têm uma certa dor lombar e não podem fazer um determinado... Então, tem que ser adaptado à situação de saúde. Então, assim, tem que ser algo que você goste e adaptado à situação de saúde. E aí vem o profissional, o educador físico e o fisioterapeuta, que são 2 tipos de profissionais que podem adequar aí com você o melhor tipo de atividade, seja reabilitação mesmo, né? Principalmente focada na fisioterapia, ou uma atividade esportiva mais que não seja tão focada em um déficit específico. Eu apresentei agora uma iniciação científica sobre o consumo alimentar, a prática de exercícios físicos, né, de atividade física, e o EDSS de portadores de esclerose múltipla. E eu fiquei, assim, confesso que meio que chocada em ver que as pessoas que têm um EDSS baixo, de 0 a 3, que seriam consideradas normais, essas pessoas, elas não fazem nenhuma atividade física. Não fazem. E elas deveriam correr atrás disso, de ter uma alimentação saudável, de ter uma prática. Você tem razão. Para poder desenvolver essas habilidades melhor, de uma forma que fizessem com que elas tivessem um tempo de remissão, ou seja, um surto que se acontece a cada 6 meses, que ele ficasse mais espaçado, né? A cada ano. E a alimentação, eu entendi que foi fundamental, porque o que esses pacientes faziam e estavam apresentando uma alimentação completamente fora do que seria para uma população saudável, que tenha a esclerose. E um outro ponto que a Isa também colocou, eu acho que é esse o nome aí, I.S.A 2019 colocou, é se um exame genético poderia identificar se o paciente tem ou não a probabilidade de desencadear a esclerose. Tem esse exame genético? Não, a gente não indica nenhum exame genético específico, tá? Existem, só para informar vocês, para entender, talvez às vezes algumas notícias e alguns artigos que vão saindo, todo tipo de doença a gente consegue identificar alguns genes ou alguns locus, né? Relacionados com o que a gente chama de uma predisposição a desenvolver um determinado tipo de doença. Nosso genoma é extenso, tá? São infinitos genes. Infinitas variações de códigos dentro de cada um deles, tá? E aí, dentro dessas variações, a gente pode ter uma predisposição.
Só que a gente não tem uma indicação de dizer, nossa, dose essas 200 variações que estão associadas a predispor esclerose múltipla para saber o seu risco. Ainda não existe. Não é uma doença nem monogênica, ou seja, um gene que determina, e nem tem como um gene que seja o maior fator preditor. O que a gente sabe é que nos últimos anos saiu um tipo de HLA, que a gente chama, que ele dá uma maior predisposição às formas progressivas. Mas mesmo este não tem uma indicação de rotina, né, a nível, por exemplo, de prática mesmo, de solicitar para pacientes. Entendi. Eu estou fazendo agora uma especialização em nutrigenética, onde eu estou procurando descobrir, estou aprendendo sobre quais são os genes que pode estar atuando na alimentação, não só para a esclerose múltipla, mas para a população como um todo, né? Para todos os pacientes que vierem, para a gente poder enxergar quais são os genes que estão apresentando algum distúrbio, que tem algum alelo que não corresponda da forma adequada com relação à alimentação. E eu vejo assim que são coisas que a gente não imaginava. Uma letrinha que muda ali, muda toda... Isso, exatamente. Todo o funcionamento do organismo do paciente, né? Exatamente. E isso é bem interessante. O paciente com esclerose múltipla, ele precisa estar abraçado por todos os lados. E eu vejo a genética como um fator importante para a gente poder estar trabalhando mais, como que eu vou dizer? De forma mais particular. Com né? certeza, com certeza, com certeza. Bom, doutor, eu quero agradecer. Foi muito boa a live. Gostaria que o senhor deixasse aí seus contatos para que quem quiser entrar em contato, marcar consulta, conhecer seu trabalho. Tá, com certeza. Primeiro, eu te agradecer o convite, foi ótima a discussão, tá bom? E uma experiência nova para mim, fazer uma live com alguém que, além de profissional da área de saúde, é paciente de esclerose múltipla, né? Dizer aí da importância do profissional nutricionista para esses pacientes. E agradecer, tá? E para quem quiser entrar em contato, para tirar alguma dúvida, tem o meu contato através aí do Instagram ou de outras redes sociais. Eu também tenho um canal no YouTube, tá bom? Dr. Matheus Boaventura. E além disso, também no consultório, quem quiser, de repente, agendar uma consulta, ou seja, por causa do primeiro surto ou para uma segunda opinião, tá? Tem um contato ali logo no meu perfil do Instagram. Eu atendo aqui em São Paulo, em Pinheiros, tá bom? E até a próxima live, até os próximos posts e vídeos que eu espero dar mais informações para vocês. Tá? Sim, acredito que teremos muitos ainda, porque esse assunto tem pano para manga. Com certeza. Né? Tem bastante coisa para ser conversado. Com certeza. Só me uma perguntinha aqui agora. Esclerose múltipla é contagioso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esclerose múltipla não é contagioso. É uma doença, como eu falei, que não é infecciosa. Então não existe nenhum agente que vai sair do paciente e causar a esclerose múltipla em outro. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Eu fico muito agradecida mesmo. Obrigado assim, vem enriquecer toda essa divulgação sobre esclerose. Eu optei por fazer nutrição justamente para poder entender melhor como funcionava o meu organismo, e eu consegui enxergar o quanto como que eu vou falar? O quanto eu posso oferecer para a melhoria da vida desses pacientes. Com certeza. Então, eu agradeço muito. Com certeza. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Eu vou tentar deixar essa live gravada. Confesso que eu não sei mexer nisso aqui, mas eu vou tentar deixar gravada para que as pessoas possam assistir assim, mais tarde. Deixa assim, tá deixa assim pra gente. Um beijo, tá bom? Outro, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou continuar durante esse mês fazendo várias lives. Na sexta-feira a gente já tem mais uma marcada com uma fono. Acompanhem aí no Instagram. Por favor, divulguem para que mais pessoas possam receber essas informações. Elas são muito importantes, tá ok? Então, um beijo para vocês. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Tá bom? Boa noite.